Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius da Silva Almeida. Hoje eu vou estar apresentando uma aula de exercício da disciplina do professor Dr. Antônio Almeida Silva. Essa aula de exercício ela vai conter questões do capítulo 1 do livro do Raul Singhirezu, as questões 1.10 e 1.72 da quarta edição e a questão 1.20 da quinta edição. 1.10 do Raul na quarta edição. Uma máquina de massa M igual a 500 kg está montada sobre uma viga de aço simplesmente apoiada de comprimento L igual a 2 metros. A seção transversal é retangular, com profundidade ou espessura de 0,1 metros e a largura de 1,2 metros. Nós temos que o módulo de Young desse aço é 2,06 vezes 10 elevado a 11 Newton por metro quadrado. E, para reduzir a deflexão estática vertical da viga, é acrescida uma mola com rigidez K no ponto central do vão. Essa mola tem como objetivo fazer com que a deflexão estática ela seja apenas 25% do valor original sem a mola. Bem, inicialmente nós temos essa viga aqui, simplesmente apoiada de aço, com uma massa de 500 kg. Inicialmente não existe essa mola de rigidez K. Consequentemente, haverá uma deflexão estática. Essa mola ela é acrescida para diminuir essa deflexão estática. E nós temos aqui a vista isométrica da viga, com a largura de 1,2 metros e uma espessura de 0,1. Sem a mola central, nós precisamos, para saber determinar o valor da rigidez da mola, nós temos que saber o valor da deflexão estática original. Isso é calculado com a fórmula F0 sobre K. Esse KV aí representa o K da viga. E da forma de resistência de materiais, lá daquelas condições de contorno que nós temos, que é uma viga simplesmente apoiada, nós temos que a deflexão estática máxima será F0 vezes L ao cubo sobre 48 E vezes I. E unindo essas duas equações, nós temos F0 sobre KV é igual a F0 vezes L ao cubo sobre 48 EI. Simplificando o valor de F0 e isolando o valor de KV, nós temos que o K da viga é 48 EI sobre L ao cubo. Bem, o valor de E nós temos o módulo de elasticidade, o valor de E nós temos, o que nós não temos é o valor do momento de inércia. E esse momento de inércia também é calculado pelas fórmulas tabeladas. Nós temos aqui que considerar a direção da força, que ela está sendo na vertical. Portanto, nós temos que pegar essa seção transversal aqui, que é representada pela largura de 1,2 metros e a espessura de 0,1 metros. A fórmula para esse momento de inércia tabelado é igual a HB ao cubo sobre 12. E aplicando na fórmula do K da viga, nós temos que KV é igual a 48 EHB ao cubo sobre 12 L ao cubo, resultando no valor numérico de 1,236 vezes 10 elevado a 8 Newton por metro. Então, nós vamos calcular a deflexão estática com aquela fórmula que nós já vimos anteriormente. Deflexão estática é igual a F0 sobre KV. O F0 é representado pela força-peso daquela massa que nós inserimos no centro do vão da viga. E esse peso é representado pela massa M vezes a aceleração da gravidade. Aqui eu considerei 9,81 metros por segundo ao quadrado, sobre o KV que já foi calculado anteriormente. Esse valor é representado por 3,968 vezes 10 a menos 5 metros, que é o quanto a viga vai se deslocar, a flecha máxima que ela vai se deslocar com um peso de 500 kg no vão central. Bem, e agora nós temos que saber o valor da rigidez da mola acrescida para que o valor da deflexão seja 25% desse valor que nós calculamos aqui. As molas elas estão em paralelo. E quando a mola acrescida está em paralelo com a viga.
E quando nós temos uma mola em paralelo, a rigidez equivalente é a soma das duas molas. Aqui nós temos o K da viga e o K da mola acrescida, que é representado pelo K como está no enunciado. E para haver a redução de 25% da deflexão, nós utilizamos a mesma fórmula, F0 sobre KV. Só que a deflexão estática que nós pretendemos é 0,25 da calculada e o K é o K equivalente, que é igual a KV mais K. Simplificando essa equação para isolar o K, nós encontramos essa fórmula aqui que está ilustrada, que dá como resultado a rigidez da mola ser 37,08 vezes 10 elevado a 7 Newton por metro. Ponto 20. Essa questão se encontra na quinta edição do RAL. A figura abaixo mostra uma barra uniforme rígida de massa M, pivotada no ponto O, e conectada por molas com rigidezes K1 e K2. Considerando o deslocamento angular pequeno, θ, ao redor do ponto O, determine a constante de mola equivalente com o momento restaurador. Bem, esse é o sistema. Ele é submetido a três forças, que são representadas pelas molas K1 e K2, e uma força peso, que ela é alocada no centro de gravidade da barra, representado por mg. Para nós calcularmos essa constante de mola relacionada ao momento restaurador, que é a rigidez torsional, nós temos que utilizar a seguinte fórmula: o somatório do torque das forças que estão atuando no sistema é igual a Kt, que é a rigidez torsional, vezes o deslocamento angular. E eu vou considerar que o sentido horário é o sentido positivo. Inicialmente, encontrando os torques relacionados às duas molas, K1 e K2. Nós temos que a força, devido à lei de Hooke, é igual a K vezes X. O torque é igual a força vezes deslocamento. E unindo essas duas equações, nós temos que o torque é igual a K vezes X vezes a distância de onde a força está sendo aplicada. Aqui eu faço uma ilustração, um esqueminha das duas forças, K1 vezes X, K2 vezes X, são forças. E a distância aqui eu vou pegar como exemplo apenas o esquema da mola de K1. E para K2 nós podemos encontrar os valores de forma similar, os valores do torque. Aqui, aplicando esse triângulo, nós temos que o deslocamento angular aqui, a hipotenusa é a distância, é o comprimento da barra até o ponto de aplicação da força. O x é o quanto a mola se deslocou, portanto é o kx. E o d é a distância de onde a força está sendo aplicada, pois nós estamos fazendo torque em relação ao ponto zero, ao ponto O. Assim nós temos, aplicando trigonometria simples, sin de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Isolando, nós temos que x é igual a L sobre 4 vezes o sin de θ. E o cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Isolando da mesma forma, d é igual a L sobre 4 cosseno de θ. Aplicando esse torque, a forma do torque, com esses valores encontrados de x e d, nós temos que, devido ao sentido anti-horário que a força está aplicando, vai ser igual a menos K1, que é a rigidez da mola, vezes o x, que é igual a L sobre 4 seno de θ, vezes o d, L sobre 4 cosseno de θ. De forma similar, para a mola 2, nós temos que T de K2 é igual a menos K2 vezes, ao invés de ser L sobre 4, a distância vai ser L até o final, seno de θ vezes L cosseno de θ. Agora nós vamos encontrar o valor para a força peso, esse mg aí. Fazendo um esqueminha parecido com o anterior, a distância agora é L sobre 2 e a força peso não está mais na direção horizontal, está na direção vertical, é mg. A fórmula é a mesma, torque é igual a força vezes distância. Só que a distância, como a força ela está sendo aplicada nesse sentido, o ponto zero está aqui, a distância ela vai estar
vai ser essa daqui, essa distância aqui, do ponto 0 até o vetor de aplicação da força. O deslocamento angular está aqui, como eu estou mostrando a vocês, e por trigonometria nós temos que o ângulo interno vai ser o mesmo desse que está fora do triângulo retângulo. A hipotenusa, nesse caso, continua sendo L sobre 2, é a distância do ponto 0 até a aplicação da força. Por trigonometria, nós temos seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Isolando, nós temos que D é igual a L sobre 2 seno de θ. Assim como essa força ela está no sentido horário, ela está fazendo a barra girar no sentido horário, ela é positiva. E ela vai ser igual a mg, que é a própria força, vezes a distância, que é L sobre 2 seno de θ. Aplicando no somatório de torque, nós temos essa equação aqui, com os mesmos termos que nós encontramos anteriormente. E como o enunciado diz que o θ é pequeno, nós nessa situação temos que o seno de θ ele tende a ser o próprio θ, e o cosseno de θ ele tende a ser 1. Fazendo a substituição desses valores na equação anterior, nós temos a seguinte equação: menos K1 L ao quadrado sobre 16θ, menos K2 L ao quadrado θ, mais mgl sobre 2θ. Podemos ver que nos três termos o θ é um valor em comum. Assim nós o isolamos e temos o termo interno, que é esse aqui, menos K1 L ao quadrado sobre 16, menos K2 L ao quadrado, mais mgl sobre 2. E assim, aplicando a igualdade aqui, o somatório de torque é igual a Kt vezes θ. Nós simplificamos o θ, que é o deslocamento angular, e temos que a rigidez torcional, como pedido no problema, é menos K1 L ao quadrado sobre 16, menos K2 L ao quadrado, mais mgl sobre 2. Questão 1.72. Ela é do RAL na quarta edição. Em um ventilador centrífugo, em qualquer ponto, o ar está sujeito a um impulso toda vez que a pá passa pelo ponto. Vê figura abaixo. A frequência desse impulso é determinada pela velocidade de rotação n e pelo número de pás, n maiúsculo. Determine as primeiras três harmônicas da variação de pressão mostrada para a velocidade de rotação 100 rpm com 4 pás. Nós temos aqui o ventilador centrífugo, ele vai estar girando a 100 rpm e nós temos aqui 4 pás. Cada vez que a pá passa por um determinado ponto, ela faz um impulso, representado por esse gráfico aqui, que nesse caso a pressão máxima seria igual a 100 psi. Convertendo para o sistema internacional, 100 psi é aproximadamente 700 kPa. Nós vemos que a questão ela pede para determinar as três primeiras harmônicas dessa função que é a pressão, né? E nós podemos perceber que esse gráfico ele se repete no tempo, ou seja, ela é uma função periódica. E toda função periódica ela pode ser representada por uma série de Fourier, que é uma série que usa termos somatórios de senos e cossenos para representar funções periódicas. E para isso nós temos que determinar o período, que é esse tal aí que nós vemos na equação. Nós temos que em 1 minuto o ponto considerado ele vai estar sujeito à pressão máxima por 400 vezes. Por quê? Porque ele vai passar 100 vezes em 1 minuto e ele vai girar 100 vezes, vai fazer 100 ciclos em 1 minuto, e cada ciclo ele faz com que a pá passe pelo mesmo ponto por 4 vezes, pois são 4 pás. Assim, nós temos que o período vai ser igual a 60, pois 1 minuto possui 60 segundos, dividido por 400, que é o número de vezes que a pá passa pelo mesmo ponto. Isso nos dará o período de 0,15 segundos.
E formando a equação da pressão, que é uma função não contínua, né? Nós temos que ela vai ser igual a A no período de 0 até tal sobre 4, e ela vai ser igual a 0 no período de tal sobre 4 até a finalização de um ciclo, até tal. Que é essa função aqui que está ilustrando. E assim, aplicando essa equação na forma de Fourier, nós temos aí ilustrada a forma de Fourier, que é igual a 0 sobre 2, mais um somatório de n igual a 1 até infinito, de AN cosseno 2πn sobre t grande, que é o período, tal, vezes o t, que é o tempo, mais bn sendo 2πn sobre o período vezes o tempo. Então, nós precisamos, para aplicar a função da pressão na forma de Fourier, encontrar esses termos A0, AN e BN, que são representados por essas três equações aí. Primeiro, nós vamos encontrar o A0. O A0 é igual a 2 sobre tal, integral de 0 até tal, da função da pressão vezes dt. Isso vai ser igual a 2 sobre tal, isolando os períodos, né, que de 0 até tal sobre 4 nós temos que P de t é igual a A vezes dt, e de tal sobre 4 até tal vai ser 0. Esse termo vai ser igual a 0, pois a integral de 0 ela é nula. E fazendo a resolução dessa equação aqui, A0 vai ser igual a 2 sobre tal vezes A, pois nós tiramos, é uma constante. Ficaria só a integral de 0 até tal sobre 4 de dt. Essa integral é igual a t no intervalo de 0 até tal sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre tal vezes a tal sobre 4 menos 0. Aí, resolvendo isso aqui é bem simples. A0 vai ser igual a 2a tal sobre 4 tal. Simplifica os valores de tal, nós temos que A0 vai ser igual a A sobre 2. Agora, nós temos uma função um pouquinho mais complexa, que é o AN. O AN é igual a 2 sobre tal, mas além dentro da integral, além do termo da função, que nós já descobrimos anteriormente, nós temos um termo em cosseno, que é igual a cosseno 2πn sobre o período tal vezes o tempo, dt. Aqui eu vou apenas considerar o intervalo de 0 até tal sobre 4, porque o período de tal sobre 4 ele vai ser nulo. Então nós temos que resolver essa seguinte integração. A n é igual a 2 sobre tal, integral de 0 até tal sobre 4, de A, cosseno de 2πn sobre tal, vezes t, dt. O A é uma constante, então por isso eu vou retirar esse A da integral. Ficamos apenas com a integral de 0 até tal sobre 4 do cosseno. E para nós resolvermos a integral do cosseno, que é um cosseno que tem alguma coisa dentro, não é um cosseno de t puramente, nós temos que pensar inverso. Porque o integral, a resolução da integral é uma função cuja derivada seja igual ao termo que está dentro da integral. Nós sabemos que a derivada do seno é cosseno. Portanto, nós vamos utilizar esse valor aqui. Eu fiz a derivada do seno de 2πn sobre tal vezes t, que é o mesmo argumento que tem dentro do cosseno. E vemos que a resolução dessa integral é um resultado próximo do que nós temos dentro dessa derivada. O resultado da derivada é um resultado próximo do que nós temos dentro da integral, que é cosseno do argumento vezes 2πn sobre tal. Assim, para nós resolvermos, nós já tínhamos tirado aqui 2a sobre tal. A integral vai ser o seno da função do argumento vezes o inverso do argumento, porque quando multiplicado ele vai se anular. Esse 2πn sobre tal vai se anular com tal sobre 2πn, restando apenas o cosseno de 2πn sobre tal vezes o t. Portanto, a resolução da integral do cosseno de 2πn sobre tal vezes t, dt,
é igual a esse valor aqui, seno 2πn sobre tal vezes t, vezes o inverso do argumento, tal sobre 2πn. E isso no intervalo de 0 até tal sobre 4. Continuando a resolução, nós temos que a n é igual a 2a sobre tal, vezes tal sobre 2πn, pois nós tiramos a constante de dentro do valor que nós encontramos. Continuando, nós simplificamos o tal e o 2, ficamos apenas com a sobre πn. E o seno 2πn sobre tal vezes tal sobre 4, menos o seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, nós temos que a n vai ser igual a sobre πn vezes o seno de πn sobre 2. Pois aqui nós simplificando 2 sobre 4 vai dar um 2 embaixo. E o tal nós simplificamos. Ficamos com seno de πn sobre 2. Portanto, nós encontramos o valor de AN. Para BN, nós temos uma questão similar. A diferença é que em vez do argumento da integral aparecer um cosseno, aparece um seno. Mas a forma de resolução é a mesma. Bn é igual a 2 sobre tal, integral de 0 a tal sobre 4 de a, seno 2πn sobre tal vezes t dt. No caso, a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, nós temos que utilizar o menos o cosseno vezes o inverso do argumento, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Essa é a resolução da integral. Continuando, nós temos que Bn é igual a 2a, tiramos a constante dentro dessa resolução da integral e simplificamos o 2 e o tal. Ficamos com a sobre πn e esse argumento aqui, menos cosseno de 2πn sobre tal vezes t, de 0 até tal sobre 4. Aplicando os valores do intervalo, da integral, nós temos que Bn é igual a sobre πn menos o cosseno de 2πn vezes tal sobre tal vezes 4 menos o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Aqui nós temos um valor positivo e um valor negativo. Tirando esse sinal negativo de dentro do intervalo da integração, nós temos que o resultado de Bn é igual a menos a sobre πn, cosseno de πn sobre 2, simplificando 2 e o 4 e os tals, menos 1. Aí agora sim, nós temos o A0, o AN e o BN. Nós precisamos agora colocá-los dentro da equação de Fourier. E como ele pede as três primeiras harmônicas, apenas nós inserimos substituímos os valores de n pelos valores de 1, 2 e 3, já que o somatório vai de 1 até o infinito e nós calculamos apenas os valores dos três primeiros. Para n igual o A0 ele não possui dependência do valor de n. O AN vai ser nós apenas substituímos o valor de n, vai ser igual a sobre π vezes seno de π sobre 2. Fazendo os cálculos aqui nós temos esses valores numéricos. E é uma forma similar para todos. Substituir n igual a 1 em A e em B, n igual a 2 em A e em B, n igual a 3 em A e em B. Fazendo as contas na calculadora, nós temos esses valores aí. 222,8 kPa, 222,8 e menos 74,27 para n igual a 3. E aqui nós temos também igual a 0. Aí essa questão eu também fiz no MATLAB. Eu apliquei no MATLAB para resolver, para ver como se comporta essa função de Fourier na prática, não é isso? Aqui eu vou mostrar como foi feito esse script no MATLAB. Inicialmente eu criei um vetor que ele vai de 0 até 1 segundo, é o vetor no tempo, com uma discretização de 0,001 segundo. O A, que é a constante, em kilopascal, 700 vezes 10 à terceira.
Aqui eu já deixei definida como é uma constante, e o tal também, que é o período que nós encontramos lá, 0,15 segundos. O A0 é um valor também constante, que é A sobre 2. E os parâmetros que nós calculamos lá, que eu defini naquela tabela lá. 222,8, 74 e 0 em A2. Aí aqui é bem simples. Eu faço um intervalo, porque aqui eu estou indo de 0 até 1. Dividido 1 por 0,001 dá 1000. Mas como aqui eu tenho que iniciar de 1, eu tenho que ir até 1001. Pois o intervalo também tem que ser de 1000 valores. Aí aqui eu fiz o cálculo para uma harmônica, duas harmônicas e três harmônicas. Utilizando lá a fórmula de Fourier, P1 é igual a 0 sobre 2, mais A1 cosseno de 2πn sobre tal vezes o t, mais B1 sendo 2πn vezes o tal sobre tal vezes o t. Aqui eu acrescento no P2, além da primeira harmônica, eu acrescento a segunda. 2πn, aqui o n já vai ser 2, vai ser igual a 4π. De forma similar também, quando o n for igual a 3, vai ser 2πn, vai ser 6π. Além dos cálculos apenas com as três harmônicas, eu resolvi fazer um cálculo automático. Só com aquelas fórmulas lá de AN e BN, eu pedi para ele calcular aqui automaticamente, coloquei a fórmula A sobre πn vezes o sen, aquelas mesmas fórmulas que nós encontramos. E menos A sobre πn vezes o cosseno de πn sobre 2 menos 1. As mesmas fórmulas que nós encontramos aqui. E aqui eu posso definir o número de harmônicas que eu escolho. Aqui eu defini um número exagerado, 5.000 harmônicas. Ele vai fazer o cálculo para 5.000 valores. E o P, que eu calculei aqui, ele vai fazer o cálculo da harmônica para o A e para o B. Pronto, aí agora chegou a hora de mostrar os resultados, não é isso? Primeiro, na figura 1, eu coloquei o sinal das três primeiras harmônicas, para nós vermos a diferença dos gráficos com apenas uma harmônica, duas e três harmônicas. Aqui eu fiz uma comparação do sinal manual que nós obtivemos fazendo as contas e do sinal automático. Perceba que o sinal automático eu faço aqui uma soma de todas as harmônicas, de 1 até 3, até a harmônica 3. Ali eu fiz o cálculo até 5.000, mas aqui eu defini que a soma ele deve ir até as três primeiras colunas. Ou seja, vai ser o mesmo valor. Aqui eu tenho o P3 e aqui eu tenho o cálculo automático, mas pegando apenas as três primeiras. E aqui eu fiz um sinal utilizando todas as 5.000 harmônicas que eu tinha pré-definido, não é isso? E agora eu vou botar para rodar o sinal, esse script aí. Perceba que ele demora um pouco porque eu coloquei muitas harmônicas. 5.000 já é um valor elevado. Mas vamos lá. Para uma harmônica, você vê apenas o sinal senoidal. Para duas harmônicas, quando ele faz a soma entre a primeira e a segunda harmônica, ele já vai tentando ajustar o gráfico, olha. Mas mesmo assim a gente percebe que são dois sinais senoidais somados e ainda não está legal. Com três harmônicas ele vai tentando se adequar, mas mesmo assim ainda está longe do ideal. Aqui eu fiz o teste na figura 2 para provar que os dois sinais estão compatíveis, os dois métodos.
tanto o manual como o automático, que eu mandei ele calcular. Perceba que não dá para ver uma diferença entre eles, ó. Mas aqui eu vou aproximar o sinal bem próximo um do outro, que é uma coisa quase imperceptível. Você percebe apenas a diferença quando a escala é muito pequena. É muito pequena, quase imperceptível. Aqui você vê que tem uma diferença, mas quando você aumenta, os métodos estão coerentes, tanto o que nós calculamos lá como o automático. E aqui nós temos o resultado para as 5.000 harmônicas, que é um resultado bem próximo. Quando nós somamos todos esses termos em senos e cossenos, o sinal fica quase idêntico ao que nós temos lá na questão. Podemos ver aqui, ó, que o valor que nós encontramos é 700 megapascal, 700, alguma coisa, vezes. É porque aqui está 10 a quinta, porque aqui está em Pascal. Ele pega no sistema internacional, nós colocamos toda a função no sistema internacional. Mas se colocarmos 7 vezes 700 kg, é só andar 2 casas para a direita, fica 700 vezes 10 a terceira, que é 700 kg, o que nós encontramos. E também percebemos que o valor do período 0,38, ele é bem próximo de tal sobre 4, que é o que nós encontramos lá. Aqui nós temos x igual a 0,038. Nós vemos que o primeiro período é tal sobre 4, aqui é tal sobre 4. Então nós temos 0,15 dividido por 4. 0,0375. Mas aqui, ó, você percebe que já está bem próximo. E é isso, pessoal. Vemos aqui, ó, sinal idêntico com a série de Fourier ao que foi definido na questão. Também podemos mexer aqui, ó, se nós utilizarmos menos harmônicas, tá aqui 200, pedir para rodar aqui, ó, você já percebe deformações. Ou seja, quanto mais tende ao infinito, melhor o sinal será. Muito obrigado, eu agradeço a todos pela atenção.